Então, tudo bem, pessoal? Estamos aqui já nos preparando para receber a Ana, que daqui a pouquinho está entrando, tá? Então é o tempo que também as pessoas vão entrando, vão chegando, né? Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho para saber o que vai acontecer aqui hoje nessa nossa live, né? Uma live prática, que a gente vai ter a oportunidade de experimentar diversos movimentos na linha espiral, tá? Então, o que é essa linha espiral? Existe um grupo de pessoas, estudiosos da fáscia hoje, um grupo muito seleto de estudiosos, pesquisadores, curiosos, né, e praticantes dos movimentos com a fáscia, tá? Então, a gente vai hoje com a Ana Otsubo, que é uma fisioterapeuta de São Paulo, que vai nos dar hoje o prazer enorme de estar com a gente aqui. Vocês não sabem, não têm noção da importância que a Ana estar aqui com a gente hoje, né? Ela é sumidade no assunto, é uma pessoa que tem muita propriedade, né, em fáscia, movimento, fáscia em movimento. É uma grande estudiosa da fáscia também. E ela, na verdade, é uma referência de movimento facial hoje no Brasil e até no mundo. Ela dá cursos em outros países, e, enfim, é uma pessoa que está o tempo todo em atividade. Então, como eu sugeri nos stories, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, vai lá no Instagram, tá? E entra lá para você ver o trabalho. Se você é um profissional do movimento ou se você simplesmente é um praticante de atividade física e gosta, né, de sentir o seu corpo de uma maneira diferente, que faz exercício pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, não só em resultados, de performance, mas de um modo geral, né? O que a gente vai experimentar aqui hoje é uma proposta diferente, né, de movimento, tá? Então, a linha espiral é uma das linhas dos trilhos anatômicos de Tom Myers, que é um americano que desenvolveu uma linha de trabalho de fáscia, né? E onde tem diversos trilhos. E hoje a gente vai trabalhar a linha espiral, que é uma linha que a Ana vai explicar melhor, vou deixar com ela para ela dizer a que veio, né, o recado dela. Enfim, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar no corpo como é que esse movimento, quais são as respostas que o seu corpo vai trazer, né? O que você vai sentir, depois você me conta lá nos comentários, tá? Como é que foi a aula, enfim. Se você não quiser fazer a aula, quiser só observar, tá tudo bem também, não tem problema. Mas eu tenho certeza que no andar na carruagem, durante a live, você vai ter vontade de experimentar os movimentos, porque realmente são bem interessantes, é uma proposta diferente. Aqui para nós é tudo muito novo, na verdade é nível de Brasil, né? São poucos profissionais hoje que trabalham nessa linha. Nós aqui no estúdio já trabalhamos, né, com essa linha facial, tentando percebendo melhor o tecido facial, né? Então a gente já tem essa visão de movimento mais inteligente, de movimento mais contextualizado, mais integrado, movimento que conecta o seu corpo inteiro, tá bom? Então a Ana já entrou aqui, eu vou chamar você, Ana, para a gente já começar, né? Então, deixa eu te chamar aqui. Vou pegar meus auxiliares aqui. Então, ela vai já entrar. Olá! Oi, Ana! Tudo bem? Gente, tô toda descabelada, pronto. E aí, tudo bem, Gil? Tudo bem, e você? Tudo bem. Final do dia de trabalho, tá ainda aí se organizando, né? Acabei de acabar meus atendimentos, então tô pronta aí para você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu estava falando aqui, Ana, para as pessoas, já te apresentando um pouco, falando do teu trabalho, né? Dando a dica para visitar o teu Instagram, para ver como é que você trabalha, que é essa coisa maravilhosa que você faz com o movimento, né? E a honra que é de você estar nos dando hoje de estar nos apresentando e nos dando a oportunidade de fazer uma aula prática com você, que vai ser maravilhosa. Então, tá todo mundo convidadíssimo, né, para começar. E aí,
Obrigada, Se você Gil. quiser Eu tô super acrescentar um feliz de pouco estar mais, fique à vontade. Tá. Não, tô super feliz de estar aqui. Preparei uma aula prática bem bacana para vocês, para a gente sentir a face em vários aspectos. Mas vamos fazer um aquecimento aqui antes, né? Então, você gostaria de fazer as perguntas, Gil? Tá, eu queria só que você... Muitas pessoas não conhecem ainda a face, né? Como ela vem hoje pra gente de uma maneira bem interessante. Eu queria só que você falasse um pouco por que é importante a gente trabalhar a face. Qual é a diferença? O que é que isso tem de novo em relação ao movimento? E por que a gente precisa, né, trabalhar o tecido facial? Tá. Então, hoje acho que a maior parte de vocês, né, tem ouvido falar muito sobre a face, né? Apesar no Brasil, assim, de ter meio que começado há alguns anos atrás, essa coisa do treinamento facial, isso já é uma coisa muito conhecida na Europa, né? Mas por que é importante trabalhar a face? É importante porque a face é um tecido que integra as partes do nosso corpo. Então, a gente não fala mais em partes isoladas, né? A gente fala num corpo integral. E ela que faz essa conexão. Então, quando você começa a trabalhar a face, você começa a trabalhar o corpo como um todo, né? E os movimentos, os exercícios levam muito isso em consideração. Ô, Gil, eu acho que você precisa baixar um pouco o seu som, tá dando eco. Tá, deixa eu baixar um pouquinho. E mesmo quando você vai avaliar um paciente, a sua avaliação também ela tem um outro olhar, né? Ela tem um olhar muito mais integral, e o seu tratamento também. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Então, eu vou pegar aqui uma caneca, né? O cérebro, né? A gente sabe lá que tem a representação da mão, o cérebro ela é bem grande, né? Então, eu pego lá a caneca, o meu cérebro entendeu. Ela está segurando uma caneca, né? Mas tudo que acontece daqui até a minha mão, tudo que passa até chegar aqui, acontece também pelo tecido facial. Então, a face, ela tem essa importância, né? De conectar as estruturas e permitir com que o nosso movimento seja um movimento mais inteligente, com menos gasto energético, né? Que o nosso corpo se mova de uma forma mais prazerosa, que a gente evite lesões. Na Europa, eles começaram a estudar bastante a fáscia, porque muitos atletas de alto nível, eles apresentavam lesões no tecido conjuntivo, ou no tendão, ou no ligamento, né? A maior parte das lesões aconteciam nessas estruturas, e não no músculo necessariamente. Então, eles começaram a estudar mais a fundo, né? E viram que existia um gap, precisava se entender melhor como trabalhar esse sistema conjuntivo, deixar ele mais saudável, para poder evitar as lesões também. Então, elasticidade, transmissão de força, conservação de energia, um movimento mais fluido. A gente sabe que o nosso maior órgão sensorial, né? Então, grandes quantidades de informações percorrem a face. Tudo isso são razões extremamente importantes para a gente trabalhar o sistema facial. O que eu acho legal também, Ana, é que as pessoas, se comuns, não necessariamente atletas, têm a oportunidade, têm grandes benefícios também com o trabalho da face, né? Que às vezes a gente vê, quando a gente lê algumas coisas, alguns artigos, ou vê algumas pessoas em determinadas palestras, ou até lives mesmo, que agora todo mundo está fazendo live, né? Que se fala de treinamento, fala de exercício, as pessoas focam muito naquele treinamento de alto nível, como você falou, as pesquisas sempre são mais voltadas para pessoas que têm um
ritmo de atividade física mais forte, a pessoa comum, cidadão comum, vamos dizer assim, às vezes fica assim, mas e eu posso fazer isso? Isso é para mim? É uma pessoa de meia idade, uma pessoa mais jovem, enfim. O que você me diz? A fáscia, todo mundo pode fazer o movimento fácil? Esclarece pra gente. O treinamento facial, ele é para todas as pessoas. Não importa se você é uma pessoa atleta de fim de semana ou se você é um atleta de elite. É um treinamento que vai trazer e promover saúde para o teu corpo. Então, ele abrange absolutamente todas as pessoas. Hoje até, Gil, já tem mais artigos sendo feitos com grupos de pessoas normais, entendeu? Ativas, mas dentro de uma normalidade, não são atletas de elite. E consegue-se comprovar o quão benéfico é o trabalho da fáscia. Por exemplo, eles pegaram um grupo de pessoas com mais de 60 anos e fizeram um grupo controle e o outro grupo. O outro grupo, ele pulava 1 minuto, dia sim, dia não, eu acho que era por 13 semanas. E aí eles queriam ver o que isso ia promover de melhora funcional para essa pessoa. Então, eles viram que esses idosos que estavam saltando 1 minuto por dia sim, dia não, eles, além de aumentarem o tamanho que eles pulavam do chão, né, a altura, eles tinham muito mais agilidade, eles tinham menos quedas, né? Então, o trabalho facial é absolutamente para todos. E outra coisa, mesmo se você é uma pessoa mais idosa, mas você é uma pessoa ativa, a sua face agradece, né? Não é que nenhum músculo que uma pessoa mais idosa tem mais dificuldade de criar, né? De formar massa branca. Não é assim. Na face, se você é ativo, a sua face, ela vai se desenvolver de uma forma benéfica e saudável para o teu corpo. Não importa se você tem 60, 25 ou 15 anos. O que importa é que você seja uma pessoa ativa, né? Essa é uma notícia maravilhosa. Oi? Essa é uma notícia maravilhosa, porque às vezes esse grupo de pessoas fica sem saber, né? E, meu Deus, e aí? Eu vou fica na mesmice. Então vem uma proposta interessante que pode beneficiar também a esse grupo de pessoas que não atletas, digamos assim, independente da idade. Né? Inclusive, gente, pesquisas, há várias com pessoas mais idosas, mostrando como fica o tecido conjuntivo dessa pessoa que é ativa e comparando com uma pessoa que não é ativa. Então, a chave aí é ser ativo, não é o fator idade. É lógico que com a idade a gente vai ter menos produção de colágeno quando a gente é muito jovem, mas se você é ativo, você vai conseguir produzir colágeno também, entendeu? Então, a gente tem que sair dessa posição um pouco, como eu posso falar, da genética. Por exemplo, olha, não adianta, eu tenho pressão alta, eu tenho problema no coração, porque meu pai tem, minha mãe, meu avô, todo mundo tem. Então, eu também tenho, então eu não faço nada porque é genético. Não é assim. A fáscia tem um grande componente da epigenética. Então, assim, se você é uma pessoa que manda estímulo saudável para ela, ela vai responder, porque esse estímulo vai chegar até dentro das suas células. Então, essa desculpa de que a genética, com a fáscia não funciona muito bem, porque você é absolutamente responsável pelo estilo de vida que você tem. Então, se você é uma pessoa que fica o dia inteiro sentado, com 1000 desculpas para fazer exercício, isso vai refletir no seu corpo e vai refletir no seu nível celular, vai refletir nas suas emoções, vai refletir no seu estado de humor, na sua saúde mental, entendeu? Então, a gente passa de uma posição conformista, sem responsabilidade, colocando a culpa na genética,
E a gente passa por uma postura onde a gente é responsável, onde a gente é um ser ativo dos resultados que você vai ter na tua vida. E o mais bonito, você tem a capacidade de mudar o curso do histórico das doenças que aconteceram na tua família. Basta você querer. Então, a face é assim. Os preguiçosos que me desculpem. Desculpas, né? Vamos deixar as desculpas de lado, né? E, pessoal, assim, pensa com a gente. Um corpo que se movimenta melhor é um corpo que vai ter menos dores, é um corpo que vai ter mais a liberdade de movimentos. Então, essa proposta de ter um corpo mais funcional, um corpo que possa te dar condições de você fazer as suas atividades do dia a dia com melhor qualidade de vida, de movimento. Você possa fazer uma viagem e não fique todo quebrado. Porque às vezes a pessoa acha que está super bem e aí faz uma viagem, caminha, passa 10 dias no exterior ou aqui no interior do Brasil, enfim, qualquer lugar, na praia, e aí não consegue caminhar um pouco, não consegue subir uma ladeira, fica todo quebrado, tudo arrebentado, e a viagem vai ser um desastre. Então, se movimentar, né, para fazer coisas que nos dão prazer. Viajar, por exemplo, é uma situação. Ou trabalhar, ou viver, ou acordar, ou dormir, e um corpo um pouco mais soltinho, mais sem dores, né? Sim. Então, eu acho assim, vamos falar em termos práticos, né? Para todo mundo que está ouvindo, já saber o que pode fazer amanhã no seu treino, na sua atividade física. Como é que é um treino que contempla a face? Primeiro, eu quero deixar bem claro que todos os exercícios trabalham músculo e fáscia, mas hoje a gente sabe que alguns trabalham mais músculos e outros trabalham mais fáscia, tá? Então, um treino facial é um treino que contempla movimentos em várias direções. Então, você se movimenta livremente em todas as direções. Deixou de ser aquele movimento só para frente, para trás, flexão, extensão, abdução, adução, para ser um movimento que contempla as espirais, as diagonais, que são totalmente funcionais, né? Porque se você for analisar, todos os movimentos funcionais incluem diagonais, torção, rotação, né? Nada é tão linear. Então, uma coisa... Nada tão linear, né? Que a gente está muito acostumado com esse movimento linear. Exatamente. Isso aí já era, tá? Então, a gente tem que estar mais atento e criar na nossa rotina variabilidade nas direções do movimento. Isso é número 1. Número 2, você tem que colocar estímulos novos no seu corpo, né? Então, por exemplo, eu acho que para a maior parte das pessoas, trabalhar movimentos lentos e pequenos é um grande desafio, né? Eu acabei de fazer uma aula agora onde a gente colocou esse enfoque. Eu vejo que as pessoas parece que até cansam mais do que fazer um movimento mais amplo, né? Porque requer mais consciência, mais concentração, requer um conhecimento do seu corpo muito mais apurado. Então, esse consciência corporal, né? Que é mais difícil. Consciência corporal, que eles chamam de awareness. Na verdade, awareness não tem uma tradução fiel para o português, a tradução melhor é a consciência. E aí, então, pensa assim, se você é uma pessoa que não está acostumado a colocar esses tipos de movimento na sua rotina, né? É interessante você trazer isso para a sua rotina, esse novo estímulo. Primeiro, porque seu cérebro vai criar uma outra plasticidade. Segundo, que esses novos estímulos enviados para a face, o fibroblasto vai amar e vai começar a produzir mais colágeno, né? Você vai ativar outros receptores que talvez você não ative em movimentos tão amplos. Você vai criar uma consciência muito maior, né, de trabalho, que a gente chama de interocepção. Então, coloquem atividades novas no seu dia a dia, né? Coloquem atividades diferentes. Não fica na mesmice. Não fica na mesmice, porque o fibroblasto não gosta da mesmice. Ele gosta de estímulos novos. Outra coisa,
é você pensar em colocar na sua rotina um pouco desses saltos faciais, né? Porque esses saltos estimulam principalmente tendão, lugares que a gente precisa também ter de uma forma saudável, né? Trabalhar de energia através dos movimentos, porque o corpo ele está sempre buscando a homeostase. Né? E nessa busca da homeostase, ele quer gastar menos energia. Eu estou ouvindo o som reverberar. Você está ouvindo? Não, o som tá ecoando para você? Para mim não tá, mas eu posso... Vocês estão ouvindo? Tá, pessoal? Como é que tá o som? Dá um oi pra gente aí, pra saber como é que tá. Estão conseguindo ouvir bem? Tem eco? Acho que o meu estúdio aqui é muito grande, tem um acústico. Talvez seja isso, será? Vocês falaram que estão ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ah, então tá. Então, o movimento de você sentir. Outra coisa, a gente está tão hoje ligado no automático de não sentir o movimento, fazer tudo de qualquer jeito, fazer ouvindo música, sem perceber o corpo, né? O que eles chamam de embodiment. Embodiment é você estar totalmente presente naquele momento onde você está executando algum movimento. Então, essas coisas são importantes que a gente tem que trazer para a nossa rotina, né? E a gente tem que começar a aplicar já, até porque dá para aplicar. Né? Basta só querer um pouco. Eu tenho um e-book que eu fiz pensando nas pessoas que gostariam de trabalhar a face. Né? São dicas de exercícios de uma forma bem simples, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de complicar. E vocês podem entrar no meu Instagram, lá na bio tem inscrição para newsletter. Clica lá e você, ao se inscrever, você recebe esse e-book. E aí você olha lá e você fala assim, vou começar a aplicar isso já, porque é aplicável, né? Então, são essas coisas. Eu acho que a gente tem que estar atento, né? E perceber que a forma como o movimento está sendo trabalhado hoje é muito mais amplo do que a gente pensava 20 anos atrás. Mais gostoso também de fazer, né, Ana? Muito mais gostoso de fazer o movimento. Exatamente. Aquela ideia dos anos 90 de que no pain, no gain da Nike, né? Já é um slogan que já passou. Hoje é no fun, no gain. Entendeu? Eu já baixei, Ana, o meu som aqui. Se eu baixar mais, vocês não vão me ouvir. Talvez o pessoal está pedindo para eu colocar o fone para ver se o eco diminui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu gostaria... Eu recebo muitas perguntas diariamente. Então, eu queria abrir aqui um espaço para vocês fazerem as suas perguntas para eu responder, tá? E mesmo se o tempo correr e a gente não der para fazer a prática hoje, na quarta-feira eu vou fazer uma outra live ao meio-dia. Eu vou fazer prática, né? Mas eu queria tirar umas dúvidas, porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. E assim, eu não consigo tirar a dúvida de todo mundo que me manda no Instagram, né? Tá. Então, vamos abrir um espaço aqui, Gil, para as pessoas tirarem um pouquinho de dúvidas? Então, vê se melhorou então, hein, pessoal, o retorno. Se tá Melhorou bem, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, que a Ana está aí para responder, para falar, né, sobre esse movimento, os movimentos faciais, essa proposta diferente de atividade, né, de atividade física, de como mexer o corpo, como se movimentar. Eu costumo dizer, Ana, para os meus alunos e para os meus clientes, que fazer exercício é diferente de fazer movimento. É claro que você não se exercita sem se movimentar, mas às vezes você se exercita sem se movimentar. Né? Então a recíproca nem sempre é verdadeira. A gente está muito acostumado àquele padrão de exercício que você falou, linear, as próprias máquinas, na musculação, por exemplo, a mecânica da máquina, né, o layout, não sei como é que a gente chama, o funcionamento da máquina, ele já é direcionado, né? Nos aparelhos do Pilates, você tem uma possibilidade a mais, no girotônico tem uma possibilidade a mais, né? E nos exercícios livres também.
Mas o padrão, que é a musculação, que é o que é massificado, é muito robótico, né? Uma coisa engessada, né? Então as pessoas não conhecem outra proposta de movimento. Conhecem outras propostas de atividade física, tipo, eu corro, eu nado, eu pedalo, mas movimentar, a não ser o yoga, que traz também essa, já, né, um pouco diferente, mas as pessoas nem consideram tanto a yoga como atividade física, mas como meditação, enfim. Tem toda uma outra história por trás, mas a gente está muito acostumado com esse movimento mecanizado. Então, pessoal, fica à vontade, vê se tem alguma pergunta aqui. Não. Alguma dúvida. Ninguém tem dúvida, gente. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar no meu Insta as dúvidas. Então, a Ana também tem um canal no YouTube, vocês podem seguir, tem um Instagram, tem Facebook, e, enfim, tem muita coisa aí que a Ana... Lá no YouTube tem várias aulas de face, então você entra lá, Ana Otsubo, você pode escolher uma aula, dar uma olhada. Vamos lá. Oi, Pedro. O Pedro aqui. Gente, o corpo não é uma máquina. É isso aí. O Pedro falou muito bem. Esse statement, o corpo é uma máquina, ele vem do pensar da biomecânica, né? Então, na biomecânica que a gente estudou, que eu estudei na faculdade, era assim, o corpo é uma máquina, o corpo é dividido em partes, né? Quando a gente estudou anatomia, vinha tudo em pedacinhos. Cérebro é um computador, é assim que a gente aprende. Vinha todas as peças em pedaço, né? A gente via tudo em pedaço na anatomia. Mas então, hoje não é mais assim. O corpo, ele é um ser vivo integral. Então, não vemos mais partes, mas vemos comunicações entre as estruturas, né? O corpo, ele não tá só... não é só o cérebro que importa, que é o mais importante, todo mundo obedece. Na visão da fáscia, todas as estruturas são importantes. Então, não é uma estrutura mais importante que a outra. Todas são importantes. Esse conceito chama de heterarquia. Tá? Esse conceito é chamado de heterarquia. No conceito de heterarquia, todas as partes são importantes. No conceito da biomecânica, é um conceito de hierarquia. Existe o cérebro, que é o mais importante, e depois as outras estruturas. Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa lente da biomecânica para a lente da biotensegridade. E assim, você falou uma coisa de movimento e tal. Eu não gosto de falar que o movimento, por exemplo, tipo, musculação tem contraindicação, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam, né? E para muitas pessoas, o trabalho de carga da musculação, para muitas pessoas isso pode ser benéfico, né? Então, eu não gosto de contraindicar, mas mesmo na musculação, entre um exercício de uma máquina e outra, você pode fazer um trabalho de ordem facial, né? Você pode fazer um exercício lá com peso livre, mas ao invés de ficar fazendo só assim, fazer em outras direções e ok, né? Então, assim, não existe contraindicação do movimento, existe adaptações. Faça adaptações. A maneira como você faz, né? A forma de fazer o pode ser Faça feita, né? adaptações inteligentes para o seu corpo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto de correr, né? E muitas pessoas, quando eu treinava com uma equipe de corrida em São Paulo, a gente tinha que alongar antes de correr. Só que meu corpo nunca respondeu bem ao alongamento antes da corrida. O meu corpo responde com aquecimento antes da corrida melhor. Para mim é melhor isso. Eu aprendi isso entendendo o meu corpo. Então, antes de correr, eu faço o meu aquecimento. E o meu aquecimento antes de correr, ele é um aquecimento com olhar para a fáscia. Entendeu? Então é isso. E às vezes eu vou correr e aí eu falo assim, pô, agora eu vou colocar um pouco de componente elástico nessa corrida de hoje. Aí eu faço lá minhas mudanças de direções, faço os meus saltos, corro de costas. Então, assim, você vai colocando os componentes, né? Mesmo a yoga. A yoga é um trabalho o yoga é um trabalho super, eu acho, inteligente. É sim um trabalho de movimento, não é só meditar. Tem os asanas, tem as posturas de permanência.
Mas mesmo na yoga, você pode fazer ela com uma cara toda muscular e você pode fazer com uma cara mais facial. Vai Né? depender da abordagem, né? Na verdade, o que vai mudar é a abordagem do trabalho, né? Olha aí os profissionais do movimento eu acho que é da gente. uma boa a gente fazer a saudação ao sol aqui juntos, com um olhar muscular e com um olhar facial, para vocês verem um pouquinho a diferença. Verem não, sentirem no corpo. Vamos todo mundo ficar em pé. Vamos lá, o pessoal perguntou algumas coisinhas aí. Depois ela responde. Falaram de pandiculação, falaram se pode manipular a faixa, enfim. Pandiculação, mas depois... a gente está com um expert aqui, ó. Toque de tensegridade, o Pedro, Fernando Bertolucci. Gente, ó, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pro Fernando. Eu estava lendo, eu sempre li os artigos do Fernando e tal, e achava assim o máximo. E eu falava assim, meu, como que eu não conheço esse cara ainda? E estudando os artigos e tal, nos congressos, os palestrantes sempre citam o Fernando Bertolucci do Brasil, achava o máximo. E aí eu fui fazer um curso de Rolfing de embriologia na BR. E atrás de mim estava sentado quem? Fernando Bertolucci. Só que eu não sabia que ele era o Fernando, mas eu vi as pessoas indo falar com ele, e Fernando. Aí eu virei para trás e falei, você é o Fernando Bertolucci? Ele, sou. Aí eu, nossa, não acredito. Foi assim que eu conheci o Fernando. Foi assim, casualmente, num curso de embriologia de um cara que veio de Munique dar aula aí na BR. Mas é isso, gente. Vamos lá. Vamos desativar os comentários, porque daí a gente consegue fazer melhor. Deixa eu desativar aqui. É isso aí, Pedro. Fernando Bertolucci é gênio. Ele é maravilhoso. A gente está aí num treinamento, estamos fazendo uma formação com ele, que essa pandemia teve que interromper, mas já já a gente retoma. Um beijo, Pedro, para você, para todo mundo lá do Toque Tem Integridade. Isso. Bom, Bia, um beijo. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Vai, Gil, em pé também. Vamos se mexer aí, Gil. Vou ficar em pé. Vamos lá, ó. Saudação ao sol com cara de fáscia. Leva os braços para cima. Espreguiça. Olha lá. Pandiculação é espreguiçar. Que é o que o Fernando sempre fala, que pesquisa. Então, espreguiça o teu corpo. Vai sentindo como é que está o corpo. Como é que está o seu corpo hoje. Muda as direções. Isso. E vem descendo o braço. E vem lá para baixo. Balança um pouco o seu tronco. Solta a sua face tóraco-lombar. Vou arrumar aqui melhor, gente. Espera aí. Balança o tronco. Solta a face tóraco-lombar. Muda a direção. Solta. Veja se a cabeça está solta, o ombro. Ok. Caminha para frente. E entra no cachorro olhando para baixo. Estão me vendo? Vou fazer de lá. O cachorro olhando para baixo. Aí no cachorro olhando para baixo, pandicula também. Espreguiça. Espreguiça. Aproveita para espreguiçar. Começa a perceber no seu corpo aonde tem mais densificação, aonde está mais rígido. Perceba. E aos poucos, para um pouquinho. Isso. Checa se as suas escápulas estão soltas. Agora, começa a balançar um pouco o peito para baixo. Solta o ar. Muito bom. Parou. Tá me vendo, Gil? Tô vendo, sim. Agora, tá um pouquinho escuro, mas dá para ver bem. Dá para ver. Vamos sentir o conceito de biointegridade, tá? Coloca a sua mão em contato com o chão. Faz esse contato com o chão. Agora, sente a força que vem do chão em direção à tua mão, como uma resposta. E essa força vai percorrendo os seus braços, as suas costas e para lá no seu isquio. Isso é transmissão de força também, gente. Agora vem, dobra o joelho e pula. Faz pequenos saltitos.
E muda de direção a sua perna. Isso. E estende. Agora você vem para a prancha, mas faz uma onda com o corpo. Faz uma onda. Fica na sua prancha, mexe um pouquinho. Vê se você não está fazendo tensão demais. Mexe o bumbum, para aí. Isso, perceba a sua prancha. Tem algum lugar tenso? Se tiver, chacoalhe um pouco, chacoalhe. Isso. Desce e faz o cachorro olhando para cima. Balança também. Mexe o pescoço. Solta o corpo. E volta para o cachorro olhando para baixo. Levanta a sua perna direita. Muda a direção. Espreguiça a perna. Vem com ela lá para frente. Apoia a sua mão, torce o tronco. Torce. E aqui busca leveza. Não precisa ficar assim, ó, tão dura. Leveza nesse braço. Chacoalha ele um pouco, leveza. Circula. Circula. Isso. Mais uma. Apoie o seu joelho de trás. Abre o tronco. Sente a espiral no teu corpo. Isso, e volta. Apoia a tua mão. Estende a perna de trás. Balança um pouquinho. Balança. E traz a outra perna aqui para frente. Solta o corpo. Solta. E vem subindo vértebra por vértebra. Aê! Então, a gente viu aqui numa coisa meio breve, meia tela. Deu para ver alguma coisa aí? Deu, né? Sim. Eu. Então, a gente conseguiu ver aí uma sequência da saudação ao sol com uma cara mais facial, né? Aonde a gente colocou leveza, aonde a gente colocou direções de movimentos diferentes, aonde a gente colocou pandiculação, aonde a gente colocou espirais, saltinhos. É isso, né? É fazer uso desses princípios de treinamento da fáscia, tá? Deu até calor. Vamos colocar agora aqui de novo os comentários para a gente finalizar agora com as perguntas? Certo. Eu vou gravar amanhã uma sequência da saudação ao sol com a carinha facial igual a gente fez hoje e vou postar no meu Instagram, tá? Então amanhã dá uma olhadinha lá, vou postar de uma forma bem didática, explicando, mas aí é legal para você fazer de novo e sentir no corpo, tá bom? Ótimo. Então, teve alguém que perguntou aí, ainda há pouco, não lembro quem foi, sobre se pode mobilizar a fáscia, né? Ah, então pode mobilizar a fáscia? Né? Então, na verdade, pois é, na verdade, assim, a proposta é de movimentar a fáscia, né? Que não deixa de se mobilizar, uma automobilização. Não é uma coisa passiva, mas é totalmente ativa, né? Então, eu acredito que mobilizar que a pessoa quis dizer foi movimentar, né? Acredito que sim. Desgrudar. Desgrudar, Inclusive, existe uma fala do Gil Hadley, que é um anatomista, que fala: se você não se move, você gruda. Por isso que eu fiz o simpósio Move or Glue. Doutora Gente, olha, eu fiquei suada. Meu paciente começaram a devagar com ele também. Isso. É sempre legal, Cássia, começar, igual você mencionou aqui, começa devagar, vai colocando aos poucos. Dica para quem quer colocar exercícios faciais para os seus pacientes. Primeiro, gente, explica o que você vai fazer, porque senão ele vai achar que você ficou louca.
Então explica que você vai trabalhar a fáscia, né? Tá inventando isso, tá inventando. Tipo assim, ela ouviu uma live com uma japonesa louca e resolveu trazer esses negócios esquisitos. Não, explica o que você vai trabalhar. Depois, outra coisa é assim, sempre parte de um movimento que o seu aluno já conhece, para depois trabalhar facial. Eu vou te dar um exemplo, Cássia. Eu vou ficar aqui em pé, vamos ver. Vamos supor que você vai trabalhar esse movimento de lateral, assim, tá? Lateralização. Aí você vai falar para ele, vamos lá trabalhar esse movimento aqui. Aí esse movimento ele já conhece, né? Então aí você fala assim, pô, agora eu vou trabalhar esse movimento de um jeitinho um pouquinho diferente, mas para a gente trabalhar a fáscia, que é esse tecido que eu falei aí para o senhor, que une as estruturas, que é importante para o corpo, que traz elasticidade. Então vamos lá, sobe o braço, inclina, isso, coloca uns balancinhos, vai deixando o seu corpo mais leve, muda um pouquinho de direção o seu braço, sempre pensando no movimento fluido, gostoso, que é muito diferente de um movimento muscular que é assim, ó. Parece o Donald Trump se movendo, olha só. Tá? Não, gente, não é assim, tá? Donald Trump, não. Então, ó, balança, solta o braço. Aí, o seu aluno, ele vai conseguir entender muito melhor, porque ele tem uma referência do que ele já conhece, e aí você vem com uma coisa nova e vai fazer sentido para ele. Então, a didática para trazer isso para a prática é importante. Porque senão o seu aluno pode pensar que você ficou louca. Não queremos isso. Sempre pedir o feedback, né? Porque o cliente vai sentir a diferença do movimento. Muito importante o que você percepção, falou. Né? Pedir para o cliente o quê? O que você sentiu com esse movimento? Ponto. Fechou a boca. Deixa ele falar o que ele sentiu. Deixa ele falar. Então, trazer essa pergunta, o que você sentiu? Isso aí é uma grande joia que a gente tem na mão para trabalhar a fáscia. Façam essa pergunta, porque é sobre o sentir mesmo, tá? Isso. Olha, a Vivi está perguntando aí a diferença de liberação miofascial para outra. Olha, pessoal, amanhã, às 18h30, eu vou fazer uma live com o Dr. Jean Douglas para falar de liberação miofascial no contexto de reabilitação e de atividade física. Então, vamos deixar para falar sobre isso amanhã. Na quinta-feira, eu também estou com a GG Ortiz, viu, Ana? A GG vai estar comigo quinta-feira, 18h30, outra pessoa maravilhosa que, né, eu gosto muito. E ela vai falar de liberação miofascial ativa. Então, vamos deixar para a gente ver esses temas lá, porque a Ana já está no tempo dela aí também, já está estourando, né, Ana? Tá, então, vou fazer uma pergunta aqui, ó, a Andréia. A Andréia é uma bailarina, né? A gente conhecia a Andréia, eu avaliei a Andréia. Estimulação no retináculo. Então, vamos lá. Retináculo é um lugar, são os lugares do nosso corpo que, quando a gente estudou também há séculos atrás, a gente achava que retináculo servia para manter os tendões nos lugares, nos seus devidos lugares. Não é assim. O retináculo, ele é um tecido facial repleto de receptores. Portanto, ele é importantíssimo você ativar essa região para você evitar quedas, para quando você anda no chão irregular, o seu corpo reagir melhor. A Carla Stecco, uma grande pesquisadora da Itália, estuda muito os retináculos. E se seu retináculo está desidratado, enrijecido, ressecado, ele vai diminuir a transmissão de informação que esses receptores captam. Então, ele fica, entre aspas, mais lerdinho. Então, a gente sempre quer estimular os retináculos, seja com uma bolinha, né? Seja com a mão, fazendo uma fricção, né? Passando um rolinho, ou fazendo mesmo bastante movimento lá, porque a gente quer que ele sempre esteja saudável. Saudável significa hidratado, móvel, né? Para ele fazer o que ele tem que fazer de melhor, que é captar esses estímulos e espalhar pela fáscia. Então, lembrando que a gente tem não só os retináculos no tornozelo, que esses são super estudados, que falam e apontam muito a participação deles para evitar quedas em idosos, mas temos também os retináculos aqui,
Temos o retináculo do serrátil posterior, que é considerado o retináculo postural. Então, retináculos são pontos chaves no corpo, tá? De origem também facial, e são pontos chaves porque estão lotados de receptores que vão informar o nosso cérebro, a nossa face, o que está acontecendo naquele momento, tá bom? Então, não menosprezem os retináculos, não menosprezem. Ana, você falou uma coisa interessante aí em relação à hidratação da face, e é bom lembrar e dizer para as pessoas que, como eu falei para você, poucas pessoas conversei previamente, né? Muita gente não conhece nada de face. Então, quando a gente fala de hidratar a face, não é, gente? Hidratar não é só beber muita água. Ah, mas eu bebo muita água. Não é esse tipo de hidratação. Não, Claro que é importante. Mas é hidratar com movimento, hidratar fazendo com que aquele tecido facial receba toda a nutrição que ele precisa através do movimento. Não é isso, Ana? o melhor hidratante da face é o movimento, tá? Sem dúvida nenhuma, né? O movimento. Então, não tem nada a ver, vou beber mais água, minha face, vou beber mais água, vou ficar no sofá, só no controle, minha face está hidratada. Não. Não, gente, vai. Não. Isso não existe, tá? Vamos ver aqui mais. Ana, você é responsável por eu ter me apaixonado pela face. Também. Mariana também, viu? Eu sou fascinada, né, pela face. Adoro. E que bom que você também é. Aqui acho que somos todos, né, Gil? Todos, acho que é apaixonante, né? Quanto mais você estuda, mais você quer saber, mais você acha que não sabe. E porque tudo é muito envolvente, né? É uma coisa que te toma. Eu sou impressionada. As pessoas me olham e dizem, Giovana, tu já tem cara de face. E essa face? O que é essa face? Lá vai eu explicar face. É um sistema tão inteligente do corpo. E assim, que... Eu tô escrevendo uma matéria agora... Gente, Ana, você falou muito melhor do que máquina, né, gente? Vamos pensar no corpo como um sistema inteligente. Exatamente. Eu estou escrevendo um capítulo sobre diafragma para o pessoal da assinatura mensal do Moverglue. E, gente, eu fiquei lendo e estudando mais a respeito, e assim, tô apaixonada pelo diafragma agora, viu, Gil? Porque o diafragma, ele conversa com tanta gente. Ele conversa com o rim, com o fígado, com pessoas, com o quadrado lombar, com o esôfago. Cervical. Olha as ligações desse diafragma com o assoalho pélvico. Então, assim, o cara é o cara, entendeu? E aí você começa a estudar, você fala, nossa, isso faz sentido. Eu acho que é por isso que a gente se encanta. Porque a gente começa a olhar e falar assim, como o corpo é fantástico, como o corpo é inteligente, né? É incrível as coisas que o corpo faz, as ligações que existem, as conexões. Então, eu acho que isso que encanta a gente. Essa beleza, né? Essa beleza natural do corpo. É demais mesmo. Ainda bem que a gente estuda movimento. É verdade. E faz, né? Pratica o movimento. Nós que somos profissionais do movimento, nós terapeutas do movimento precisamos estar o tempo todo ajudando as pessoas a entender isso, a compreender, a experimentar essa nova proposta, que eu acho que todo mundo deveria ter o direito de experimentar isso no corpo, porque realmente faz toda a diferença, a gente começa a ver o exercício de outra forma. Tá? E só complementando a tua fala sobre o diafragma, para a gente perder também aquela ideia de que o diafragma é uma coisa que separa o seu tronco no meio, tórax e abdômen. Não, ele não separa, ele une, ele conecta, como você falou. É uma estrutura que participa de tanta coisa, tá? De que Dr. Fernando Bertolucci costuma dizer que a sua história de vida está impressa na sua fáscia, né? E eu acho essa frase muito legal, porque diz muito, no sentido que, imagine você que teve uma tristeza, um trauma, uma coisa emocional, e que você se retrai, aí lá vai o diafragma, prende, dá aquela confusão toda, né? De abdômen, de respiração, de cervical, enfim. Então, se a sua informação está impressa na sua face, se a sua história de vida está impressa na sua face, o diafragma tem um papel fundamental, importantíssimo nisso, né?
eu vou complementar a frase do Fernando. E a sua assinatura está impressa nos seus movimentos. A sua assinatura pessoal está impressa nos seus movimentos. Olha que Né? profundo, né? Que lindo, né? Agora vamos começar a filosofar, gente. Mais fácil faz filosofar, porque você começa a ver, meu Deus. Não, e você sabe, Gil, que agora eu vou filosofar um pouquinho, só que eu adoro. Mas olha só, gente. Quando a gente começa a estudar fáscia, a gente sai daquele modelo quadrado, né? Isso. E a gente vai para um outro mundo onde você fala, nossa, pode movimentar em várias direções, todos os movimentos são bem-vindos, não existe certo ou errado, não é bonito ou feio, não é por aí, né? Aí você fala, meu, você saiu daquela caixinha, você vem para esse mundo, é libertador, né? Você sai de um negócio assim e você expande a forma com que você pode ver o movimento e trabalhar. Então, eu vou encerrar a nossa live com uma frase que eu acho super, para mim, foi muito inspiradora. Eu ouvi essa frase da Joanne Edson. Ela falou em inglês que é assim: We design possibilities to the bodies. Então, assim, para o português, a gente desenha possibilidades para o corpo. Então, nós que trabalhamos o movimento, desenhamos a possibilidade para o corpo do nosso cliente, para o nosso corpo. Não é incrível isso? É incrível. A gente criar essas possibilidades, eu acho isso maravilhoso. Sensacional, Não é? sensacional. Eu não sei se você teve uma sensação que eu tive quando comecei a trabalhar com a fáscia, em relação aos conhecimentos que iam chegando, a essas descobertas, a esse conhecimento mesmo, porque era tudo muito desconhecido, é muito desconhecido ainda, pelo menos para mim, que estou iniciando, né, no estudo da fáscia, que dá uma certa frustraçãozinha. Nossa, como nunca me disseram isso? Por que eu aprendi tudo tão nessa caixinha, como nesse quadradinho, como você está falando, né? E aí vem um pouco de chateação, vamos dizer assim, né, no início, mas depois a gente compreende que realmente, didaticamente, quer dizer, tem toda uma história de formação que realmente era, e ainda é, né, dentro das faculdades ainda é muito engessada, mas isso está mudando. Mas assim, gente, a gente também não pode achar que a biomecânica... Porque, gente, é graças ao pensar da biomecânica que a gente está hoje aqui com outro pensar. Fez parte dessa nossa evolução e que bom que fez parte, porque a gente está vendo que a gente está evoluindo. Eu sempre falo, toda vez que eu vou dar uma aula, minha aula fica sempre diferente, eu vou sempre mudando. E eu falo, que bom, né, que a gente pode sempre mudar. Isso significa que a gente está sempre ressignificando, colocando coisas novas, né? E às vezes eu olho para minha primeira aula de fáscia que eu dei lá anos atrás, eu falo, nossa, aquela aula. Mas eu falei, gente, que bom eu pensar assim, porque hoje eu vejo o quanto que a minha aula tem de novidade, de coisas novas, de coisas que eu já assimilei. E isso é progresso. Então, a gente não pode é evolução. A gente tem que olhar para a biotensegridade com gratidão, porque é graças a ela que a gente desenvolveu o raciocínio e está hoje aqui, tendo uma base para ter um outro raciocínio, né? Isso. Da biomecânica para chegar na biotensigridade. Maravilha. Exatamente, é maravilhoso. Então tá bom, pessoal. Eu vou comer, Ana, agora eu tô com fome. E quando eu obrigada. não como, Gil, eu fico super agressiva. Com fome e com sono, acho que Quando todos eu fico nós. com fome, gente, aparece a Naomi, viu, Pedro? A Naomi aparece. A Naomi. Então, Ana, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, que eu sei que você seu tempo é muito corrido, muito ocupada, e assim, um prazer imenso para você conversar com os meus seguidores e a gente bater esse papo aqui super descontraído, divertido e sempre muito bom. Eu sempre aprendo muito com vocês. Você sabe que eu sigo, né? Tô na tua cola, tô seguindo o tempo todo, né? Sempre que eu posso, sempre que eu posso também estou em São Paulo junto com você para a gente poder tomar um café. Né? Muito em breve. Queria te agradecer muito, muito obrigada, né? Porque eu acho muito legal pessoas como você que me ajudam a compartilhar o saber. A gente tem que compartilhar essa coisa da fáscia, falar para todo mundo, né? Compartilhar mesmo.
Isso. A gente quer que todo mundo saiba a beleza e fique encantado assim como a gente ficou. Olha, pessoal, então eu quero fazer um convite. Na quarta-feira, ao meio-dia, vai ter uma live minha, eu comigo mesma, e o nome da live é Contração é Escravidão, Expansão é Libertação. Tá bom? E vou postar para vocês amanhã essa sequência aí da yoga facial. Tá No meu joia. Instagram, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo Muito grande. obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Então, pessoal, a Ana é um amor de pessoa. Vocês viram aí a disponibilidade, a simplicidade, né, a acessibilidade. Na verdade, eu costumo dizer para ela, Ana, você é muito acessível, porque ela é realmente uma sumidade no assunto, tá? Eu não estou jogando flores, não. Fiquei super honrada, super lisonjeada mesmo por ela ter me dado o prazer de estar aqui com a gente conversando hoje, falando sobre esse assunto tão legal, tão inovador, que eu também sou apaixonada, que é a fáscia, tá? Então é isso. Vou ver algumas perguntas que não foram respondidas. Me chame no direct que eu falo para vocês, passo para ela e ela responde, tá bom? Boa noite para vocês, obrigada, um beijo grande. E amanhã às 18h30 eu tenho uma outra live falando de liberação miofascial, tá? De tratamento, né? De como é que, no contexto da reabilitação e da atividade física. E na quinta-feira também às 18h30 eu vou divulgar para vocês. Eu vou estar com a GG Ortiz, que é a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Vai estar falando com a gente sobre liberação miofascial ativa, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Obrigado por estarem com a gente até agora.